tema da nossa aula hoje é voluntariado. E qual o significado de voluntariado? É o conjunto daqueles que exercem uma atividade por vontade própria. Deriva da palavra voluntário, aquele que faz algo por livre e espontânea vontade. E quando a gente pensa em voluntário, não dá para deixar de lembrar do profeta Isaías, capítulo 53, onde ele narra o servo sofredor que é Jesus. Uma das características do sacrifício de Jesus é ter sido voluntário. A palavra de Deus nos diz, nesse mesmo capítulo 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Jesus é esse servo. Capítulo 10 de Marcos, no seu versículo 45, é a síntese do Evangelho de Marcos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus queridos, nós não somos mais de nós mesmos. O apóstolo Paulo ele diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos. Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem, para nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lá no Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 21, vai narrar a condição do servo da orelha furada. O hebreu que havia servido por 6 anos, no 7º ano ele era liberto. Mas se ele amasse o seu senhor, ele poderia permanecer na casa do seu senhor. Se ele não quisesse ir embora, ele poderia ficar. E o seu senhor furaria a sua orelha e ele se tornaria o servo da orelha furada. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas entendem que para tudo precisa uma recompensa, todo trabalho exige uma recompensa. Tem aquela expressão que diz que nem relógio trabalha se não der corda. Mas na verdade, a gente pode observar que em todo o mundo, em todas as partes do mundo, muitas pessoas têm suas profissões, têm as suas funções e elas desempenham, elas trabalham de manhã até à noite em escritórios, supermercados, indústrias, empresas. Elas desempenham ali as suas funções para a qual elas se formaram, se especializaram. Muitas delas, no final do dia, até se sentem realizadas, honradas por terem desempenhado a sua função no seu trabalho. Mas no fundo, falta alguma coisa. Elas sentem que no fundo realmente falta alguma coisa. E essa falta, na verdade, é o desejo de servir e servir aos outros, assim como Jesus. E a pergunta que eu faço para vocês: o que leva uma pessoa que talvez seja dono de um estabelecimento, num domingo bem pela manhã, se tornar um motorista de uma perua, buscando as crianças num bairro de periferia para trazê-las à igreja, para o departamento infantil, para a escola bíblica dominical, fazendo isso de forma voluntariamente? O que faz uma professora ir para a cozinha de uma igreja e preparar um lanche para essas crianças, que talvez seja a primeira refeição que ela vai estar tomando ali na igreja? O que faz mulheres saírem das suas casas, dos seus afazeres e irem em uma casa de uma pessoa que está passando necessidade e ali essa pessoa que está doente, elas vão até lá, limpam a casa, lavam a roupa, fazem uma sopa e dão para essa pessoa que está doente, passando necessidade? O que faz uma pessoa a juntar gêneros alimentícios e montar várias cestas básicas e depois sair distribuindo para as pessoas carentes? O que faz uma pessoa fazer uma sopa na sua casa e colocar em marmitex e depois sair à noite distribuindo para as pessoas que estão passando fome na rua? O que faz um promotor que trabalha durante o dia, tem a sua família, que estuda muitas vezes, preparar um momento missionário para apresentar no domingo à noite, fazer termômetros, incentivar toda a igreja,
fazer com que as pessoas se sintam motivadas a trabalhar nas campanhas missionárias. O que faz o promotor vibrar trabalhando dessa forma? Na verdade, o que faz todas essas pessoas que eu citei para vocês é o desejo de servir. É o desejo de servir aos outros, assim como Jesus. Nós temos a expressão que todos nós somos servos do servo do Supremo Servo. É o desejo de se doar, de se dar, de se entregar. Qual é a recompensa? A pergunta que eu faço para você. Qual é a recompensa? Qual é o pagamento? Qual é o recebimento? Na verdade, o recebimento, a recompensa, o pagamento é a alegria na alma de poder servir, usando muitas vezes a sua profissão, ou necessariamente não, mas trabalhando em poder servir aos outros com bastante alegria, com dedicação, disposição. O que faz uma pessoa pegar alguns dias das suas férias e, ao invés de viajar, descansar, ir para uma viagem, para uma caravana missionária entre os ribeirinhos, no sertão, e ali, durante alguns dias, trabalhar, exercendo a sua profissão, talvez, ou não, mas ajudando, trabalhando, desempenhando, muitas vezes trabalhando como médico, e no final do dia, se fantasiando de Batman, e ali contracenar numa peça onde é mostrado para as crianças que o vazio no coração só Jesus pode tirar, nem o Batman tira. Só Jesus pode tirar. O que faz isso? Qual que é a recompensa? A recompensa é a alegria. A alegria de poder servir, de se doar, de se entregar, de poder servir aos outros, assim como Jesus. Voluntariado é isso. Voluntariado é o desejo de poder participar desse grande movimento de Deus, de poder, assim como Jesus, servir aos outros. Que Deus possa nos abençoar, que Deus abençoe esse grande movimento, o movimento do voluntariado. Em nome de Jesus, o Servo Supremo.